Vamos para mais um vídeo sobre a ação rescisória aqui no canal do professor Vinícius Lemos, nesse curso completo de ação rescisória. O vídeo que a gente vai falar agora tem a ver com o processamento da ação rescisória, os seus aspectos aqui e pontos que eu acho importante. O primeiro é que a gente já falou sobre competência, e aí delinear a competência, mas é a petição da ação rescisória. A petição da ação rescisória, ela tem um aspecto como qualquer outra petição inicial, tem que cumprir os requisitos do artigo 319, só que ela tem outros dois pontos importantes a serem analisados aqui. O primeiro é sobre a necessidade de um depósito prévio. Esse depósito prévio é a necessidade de depositar 5% do valor da causa para que você entre com a ação rescisória. Então, é uma regra específica que não se confunde com custas processuais e que quer dizer aqui o quê? Se você vai entrar com a ação rescisória, essa ação rescisória vai rediscutir uma coisa julgada. Então, você não vai, dentro dessa possibilidade de uma rediscussão de coisa julgada, simplesmente propor uma ação rescisória para rediscutir algo que já está posto, que já está imutável. Você precisa de um vício. Mas dentro disso, para não banalização, você precisa depositar 5% do valor da causa, que caso você perca a ação rescisória por unanimidade, improcedência ou inadmissibilidade da própria ação rescisória, você tem aqui um perdimento, você perde esse valor para o réu da ação rescisória. Então, é um aspecto bem importante. É óbvio que os beneficiários da justiça gratuita, a fazenda pública e todos aqueles que não pagam custas, eles têm aqui a possibilidade de entrar com ações rescisórias sem um depósito prévio, mas essa regra vale aqui para um pressuposto da petição inicial, um requisito da petição inicial. Um outro aspecto é, a ação rescisória tem dois pontos, que é eu quero rescindir a sentença e depois eu ter uma nova decisão. Então eu tenho que ter um pedido de anulação da decisão e depois um pedido de uma nova decisão. Eles não são intrínsecos aqui, eu preciso realizar os dois pedidos. O primeiro pedido é mais simples, eu quero anular. O segundo pedido, eu quero anular e eu quero o que como nova decisão. Quero rejulgamento, quero reaproveitamento da decisão anterior. Qualquer que seja aqui, eu preciso pedir uma nova decisão. Então esses são os aspectos aqui. Eu posso ter uma tutela provisória em ação rescisória? Sim, como qualquer ação, eu posso pedir uma tutela provisória. Até porque eu vou entrar com a ação rescisória e ela não suspende a execução do título executivo em relação à coisa julgada formada, porque aquela decisão que foi uma coisa julgada, ela pode ser executada e não vai suspender a execução por causa da ação rescisória, a menos que você peça uma tutela provisória. Então aqui é totalmente possível uma tutela provisória. Se você erra a competência ou tem qualquer outro ponto aqui, é intimado para realizar a emenda aqui no mais, sem nenhum problema, a realização da emenda processual. Se você entra com uma ação rescisória contra um precedente, contra um ponto firmado em precedente, sobre qualquer aspecto, também existe a possibilidade da improcedência liminar do pedido, artigo 332, sem nenhum problema, é uma ação como qualquer outra. E a instrução processual. A instrução processual da ação rescisória é uma instrução mais simplificada, apesar de que é possível, eventualmente, excepcionalmente, produção de prova no tribunal. Essa produção de prova aqui, algumas hipóteses, não permitirá. Então, vai ser uma ação rescisória uma instrução mais restrita. Mas tem saneamento, tem contestação. No caso da contestação, o prazo é até 30 dias, definido pelo próprio relator. Então, tem alguns aspectos diferentes, mas tem decisão de saneamento, tem
réplica aqui à contestação, se for o caso, tem produção de prova, pode ter audiência, pode ter uma audiência ou por ordem delegada para que o tribunal determine qual juiz realizará a audiência, ou pelo próprio relator, ou pelo próprio colegiado, não tem nenhum impedimento em relação a isso. Só que a gente chega no momento do julgamento da ação rescisória. Aqui nós temos, em regra, 3 juízos a serem realizados. O primeiro dos juízos, como de qualquer ação, como de qualquer juízo, é um juízo de admissibilidade, né? Precisa saber se cumpriu os requisitos, se cumpriu os pressupostos processuais de existência, os requisitos de validade, os requisitos da petição inicial, como a gente disse. Então, todos esses aspectos aqui são analisados. Ultrapassada a admissibilidade da própria ação rescisória, ela é válida, ela se baseou num ponto específico, a gente passa para o mérito da ação rescisória. A ação rescisória tem 2 méritos e tem 2 juízos também aqui. O que a gente pode falar sobre os juízos? Existe o juízo rescindendo e o juízo rescisório. No juízo rescindendo, você pede a rescisão da ação rescisória, né? Então, juízo rescindendo, eu quero rescindir a ação rescisória, a ação anterior, quer dizer, então eu peço a rescisão. A procedência desse pedido é anular a decisão anterior. Ultrapassado isso, e aí numa acumulação sucessiva de pedidos, se eu conseguir a procedência desse juízo, a gente passa para um segundo aspecto. Qual que é o segundo aspecto? Nesse segundo aspecto, nós temos aqui que a ação rescisória, ao anular a decisão anterior, deixa um vácuo jurídico. E aí eu tenho o pedido rescisório. E aí, consequentemente, o julgamento rescisório. O que significa isso? Eu, depois de abrir esse vácuo pela anulação da decisão anterior, eu preciso pedir o rejulgamento da ação, uma nova decisão. Então, esse juízo será chamado de juízo rescisório, rescindendo para anular, rescisório para rejulgar. Então, isso que é o aspecto. E aí nós temos o pedido rescindendo e rescisório, julgamento rescindendo e julgamento rescisório. O segundo julgamento, que é o rescisório, só acontece se o primeiro for procedente, porque é uma acumulação sucessiva. Se a ação rescisória for improcedente, manter-se-á ali a decisão como um todo, e aí não precisa de um novo julgamento, mas se julga aqui para anular, abre-se a possibilidade de um novo julgamento, menos em alguns casos, como por exemplo a colusão só tirou, a ofensa colegiada só tira, então são aspectos diversos aqui e tudo mais, mas nós temos duas espécies de julgamentos diferentes. E aqui é importante porque várias vezes a ação rescisória será intentada pelo réu do processo originário que perdeu. Então, o réu vai entrar com a ação rescisória falando assim, anula a decisão anterior, então é procedente. Agora rejulga a ação anterior. E aí ele pode ganhar a ação rescisória porque foi julgado procedente, e aí anula a decisão anterior, e no mérito ele perde a ação principal, que foi o rejulgamento aqui. Então tem esse aspecto que eu quero um rejulgamento. Qual que é o resultado desse rejulgamento? Não importa aqui, porque é uma ação nova aqui e tudo mais. Então tem esse aspecto da ação rescisória. Um outro ponto é que o artigo 942, aquele do julgamento não unânime, que a gente aprendeu em recursos, ele também é possível quando a ação rescisória for de uma sentença num tribunal de segundo grau e tiver uma não unanimidade. Também caberá aqui a ampliação do colegiado, chama mais 2 aqui, mas só vale para uma sentença num tribunal de segundo grau com não unanimidade. Se for um acórdão não vale, se for aqui de um tribunal superior também não vale, tudo isso tem esse aspecto. E agora, para a gente poder começar a encerrar o nosso curso como um todo, os recursos cabíveis da ação rescisória. A ação rescisória é uma ação de competência originária. Então, por ser uma ação de competência originária, ela é uma ação de instância única. O que significa isso? Não cabe recurso de duplo grau da ação rescisória. Quais os recursos cabíveis aqui? Eu tenho embargo de declaração, como
normalmente ele cabe, né, da decisão. Se a decisão for monocrática, vamos supor, improcedência liminar do pedido, inadmissibilidade monocrática, cabe agravo interno. Mas aí, da decisão colegiada, só vai caber embargos de declaração, recurso especial e recurso extraordinário. Recurso especial e recurso extraordinário. E aí não tem um viés de duplo grau, tem um viés de falar que houve ofensa à lei federal, falar que houve ofensa à Constituição, cada um no seu próprio viés aqui. Então, esse é um aspecto da sua própria recorribilidade da ação rescisória. E por último, cabe a ação rescisória da ação rescisória. O que se decidiu na ação rescisória, se tiver qualquer outro vício dentro dessa nova decisão, vai caber a ação rescisória da ação rescisória. E aí, chegamos ao fim do nosso curso completo de ação rescisória, essas aulas que a gente delineou aqui, os aspectos importantes da ação rescisória. Qualquer dúvida é só mandar no canal, a gente faz algum vídeo para complementar, algum ponto que você tenha ficado em dúvida, faça perguntas que é no canal que eu respondo também. E se gostou não só dessa aula, como do curso como um todo, dá um like, compartilha e inscreva-se no canal, que toda novidade a gente vai estar aqui postando e chega no seu próprio e-mail aqui a notificação no ar. Então, um abraço a todos, tomara que tenham gostado do curso e até um novo momento, um novo curso. Até mais.